Queridos acadêmicos do primeiro período, estamos de volta. Saudações a todos vocês. Eu estou com saudade, muita saudade das nossas aulas, das nossas reflexões, dos nossos encontros presenciais. Enquanto isso, vamos por aqui, continuando as nossas reflexões. E hoje nós vamos continuar falando de norma jurídica. Hoje nós vamos falar de classificação das normas jurídicas. Nossa base doutrinária referencial, Paulo Nader, Miguel Reale, Gustavo Felipe Barbosa Garcia e também Paulo Hamilton Siqueira Júnior. São os autores referenciais da nossa reflexão de hoje, voltada para a classificação das normas jurídicas. Nós temos muitas classificações. Vários autores trazem classificações diferenciadas. Nós vamos levar em consideração aquela classificação mais tradicional, apontada por Paulo Nader, a classificação também apontada por Miguel Reale, dentre os demais autores referenciais da nossa disciplina, que vão permitir compreender bem o que a norma verdadeiramente representa no contexto do ordenamento jurídico brasileiro. A primeira classificação que nós temos da norma é quanto à questão da imperatividade da norma. E aí nós temos as chamadas normas de conduta ou normas de organização. Então essa é uma classificação mais simples e mais fácil de ser compreendida. Por quê? A norma de conduta é aquela que disciplina um comportamento, uma atividade humana, atividade de grupos ou entidades em geral. Então é aquela que aponta, que estabelece, que determina um tipo de comportamento, de conduta. E nós temos na norma de conduta aquela subdivisão, Normalmente ela é composta por um fato tipo, que é uma hipótese, uma situação hipotética sobre a qual incide o comando dessa norma, e temos também o preceito, que é a parte dispositiva, que é o comando, a consequência jurídica, aquilo que a lei prevê como uma consequência a partir de uma situação concreta, hipotética, específica. Então, por exemplo, aquele que causar dano a outra pessoa é obrigado a reparar. Então, a gente tem uma situação hipotética, aquele que causar dano. E a consequência, o preceito, a parte dispositiva, que é a obrigação de reparar o dano causado. Então, é um exemplo de norma de conduta. Agora, nós temos também as normas de organização. São aquelas que não trazem especificamente um padrão de comportamento preconizado objetivamente, de maneira positivada, mas são aquelas normas de caráter mais instrumental. Elas tratam da estrutura, do funcionamento dos órgãos, trazem regras de caráter processual, procedimental, ou regulam a aplicação das próprias normas. Então nós temos, por exemplo, o Código de Processo Civil. Ele traz os parâmetros, as regras, as formalidades para a prática dos atos nos processos judiciais. Nós temos o regramento voltado para a celebração do casamento. Então, são regras de caráter mais instrumental. Elas não têm esse caráter impositivo de um padrão de conduta a partir de um fato tipo específico. Bem, uma segunda classificação que nós encontramos na doutrina é quanto ao território ou ao sistema a que pertencem. Essas normas, elas podem ser nacionais, estrangeiras ou de direito uniforme. Essa classificação é bem simples, As nacionais, aquelas que pertencem ao ordenamento jurídico nacional, aquelas que estão em vigor no país. A Constituição Federal, por exemplo, é uma norma nesse sentido.
As normas estrangeiras são aquelas produzidas em outros países que têm como origem aí a comunidade internacional. E temos as normas de direito uniforme, quando dois ou mais países eles adotam internamente uma norma. Então, um tratado, por exemplo, é uma norma uniforme. Temos também uma terceira classificação quanto à fonte. A propósito, pessoal, todo esse conteúdo está na apostila. Eu apresento essas classificações de uma maneira detalhada, exemplificada, com posicionamento doutrinário. Então não deixem de consultar a nossa apostila sobre norma jurídica, tem todo esse detalhamento lá, ok? Bem, a terceira classificação é quanto à fonte. Aí a norma pode ser legislativa, consuetudinária, jurisprudencial, doutrinária ou negocial. Essa é a classificação quanto à fonte. Então, de onde surgiu, né, qual a origem dessa norma, né? A norma legislativa são as chamadas normas legais. A norma legislativa é aquela que advém de um processo legislativo. São as normas jurídicas escritas, normalmente construídas a partir da vontade popular por seus representantes legais. As normas consuetudinárias são aquelas normas não escritas, são aquelas normas observadas em razão do costume de uma sociedade, de uma população, de uma cidade, de um país. E esse costume diz respeito àquelas situações que são reiteradas, que são constantes, que são uniformes e que contam com a consciência popular quanto à sua obrigatoriedade. Então, é assim que se constrói, é assim que se forma a questão consuetudinária relacionada ao costume. Temos as normas jurisprudenciais, que são aquelas construídas a partir do posicionamento consolidado dos tribunais, a partir dos seus julgados, a partir das decisões proferidas pelo próprio Poder Judiciário, que tem esse caráter normativo. É claro que a eficácia ela é mais restrita, na maioria das vezes restrita às pessoas envolvidas naquele processo. Mas existe também essa eficácia jurisprudencial que vai ser observada. Temos também, quanto à fonte, a norma doutrinária ou científica. Essa classificação aí ela é posta por Miguel Reale, né? E ele entende que são aquelas normas criadas, na verdade, a partir do entendimento doutrinário, do entendimento dos juristas, até em circunstâncias em que há aquela possibilidade de uma interpretação para a aplicação da norma. Então, há esse apoio no entendimento doutrinário ou jurisprudencial. E temos, quanto à fonte também, as normas negociais, que surgem a partir da autonomia da vontade das partes, a partir de contratos, um testamento, tem esse caráter aí negocial. Uma quarta classificação doutrinária para as normas jurídicas é quanto ao seu âmbito espacial de validez. Essa é uma das classificações aí apontadas também por Paulo Nader, quanto ao âmbito espacial de validez. E aí nós temos as normas gerais e as normas locais. A norma geral é aquela que é aplicada em todo o território nacional. A norma local é aquela que se destina apenas a uma parte do território, ao estado, ao município. Ela é mais específica nesse sentido territorial. Temos uma outra classificação da norma quanto ao âmbito temporal de validez.
quanto ao âmbito temporal de validez. Então, a gente tem a norma de vigência por prazo indeterminado e a norma de vigência por prazo determinado. Normalmente, não há uma previsão na própria lei, no próprio comando normativo, de um período específico de vigência. Então, a norma, em geral, é criada e ela continua valendo, ela tem a sua vigência, os seus efeitos, até que uma outra norma posterior, futuramente, venha revogá-la. Então, a norma normalmente não é criada por um prazo determinado. Mas em algumas situações, essa norma ela vai ter um certo prazo determinado. Então, é essa a classificação. Nós temos, por exemplo, aquela situação das leis orçamentárias, que elas valem durante o ano. Então, no outro ano, precisam de outras leis orçamentárias, né, para contemplar o conteúdo que elas se referem. Então, essa é uma outra classificação. A norma de vigência por prazo indeterminado é aquela que tem um tempo de vigência, o indeterminado, o tempo de vigência ele não é pré-determinado, ele não é prefixado. Aquelas normas de vigência por prazo determinado são aquelas que, né, terão seus efeitos por um período específico e posteriormente haverá necessidade, né, ou possivelmente de uma outra norma. Uma outra classificação é quanto ao âmbito material de validez. Então aqui a gente caminha para, digamos, a sexta classificação, né? Quanto ao âmbito material de validez. E qual é o entendimento doutrinário quanto a essa classificação, quanto ao âmbito material de validez? As normas podem ser de direito público ou privado. É muito comum, você vai encontrar muito no seu estudo do direito, em todas as disciplinas, essa referência, normas de direito público, normas de direito privado. Então, você vai poder observar essa distinção, principalmente a partir do conteúdo que essa norma contempla. Então, as normas de direito público, normalmente, elas disciplinam interesses do Estado internamente ou na sua relação com os particulares, enquanto que as normas de direito privado, elas disciplinam relações privadas, relações entre particulares. Então, basicamente, é essa distinção entre as normas de direito público e as normas de direito privado. Temos uma sétima classificação aí também, quanto ao âmbito pessoal de validez. Paulo Nader traz essa classificação, essa sétima classificação. E aí nós teríamos normas genéricas e normas individualizadas. O que seria uma norma genérica? São aquelas que se dirigem, que se destinam à totalidade dos indivíduos no seu âmbito de vigência. Então, ela tem destinatários indefinidos, vale para todo mundo. As normas individualizadas, elas têm um destinatário específico. Lembrando que, quando eu falo norma, eu não me refiro, né, especificamente à lei. Norma no sentido geral. Então, eu disse, por exemplo, que a sentença, o acórdão do tribunal tem um caráter normativo. Então, quando a gente fala de uma norma individualizada, por exemplo, o contrato. A norma individualizada está se dirigindo àquelas pessoas, o testamento, a sentença do juiz, o acórdão do tribunal. Então, eles não são genéricos, não tem esse caráter de generalidade valendo aí para todos, né? Mas, pelo contrário, há uma individualização quanto a essa incidência desses comandos normativos. E temos uma oitava classificação, também apontada aí por Paulo Nader, quanto à hierarquia das normas. Em relação à hierarquia, aí nós temos as normas
constitucionais, complementares, ordinárias e também regulamentares e individualizadas. Essa que seria a classificação. No tocante às normas constitucionais, aí merece destaque a Constituição Federal, que é a nossa lei maior, e também as emendas constitucionais, que estão aí também nesse mesmo nível, no sentido hierárquico e seus efeitos. São aí as normas constitucionais originárias e derivadas, né? Elas, quanto à hierarquia, são apontadas como normas constitucionais. As normas complementares são aquelas que complementam, que explicam algo que diz respeito às normas constitucionais, em situações em que a própria Constituição já atribui a essa norma complementar a competência para essa deliberação. Temos também as normas ordinárias, que são, digamos, aquelas mais rotineiras, as mais comuns aí criadas no dia a dia do processo legislativo. São aquelas típicas da atuação do legislativo, principalmente aí federal, e diz respeito àquelas matérias que não são reservadas às leis complementares. Aquilo que não for específico de lei complementar poderia ser objeto aí de uma lei ordinária. São as leis esparsas em geral, né, que nós temos hoje no ordenamento jurídico. Temos as regulamentares, aquelas que são consignadas aí em decretos, por exemplo, e temos as individualizadas, que são atos ou negócios jurídicos que de alguma forma têm força normativa, como é o caso aí, né, da sentença judicial, dos contratos, do testamento. Então aqui nós apontamos 8 classificações das normas jurídicas em conformidade com o posicionamento doutrinário. No próximo vídeo, nós vamos continuar falando sobre a classificação das normas jurídicas.